Ei, pessoal, boa noite. Acho que eu já tô entrando. Consegui entrar? Deixa eu ver aqui. Acho que ainda não. Comecei agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma alegria enorme estar aqui com vocês para mais uma live aqui na revista Leite Integral. Deixa eu chamar minhas convidadas que eu já começo a contar o que nós vamos fazer aqui hoje. Pera lá. Aqui. Marília Ribeiro, da Trau Nutrition. Consigo te chamar aqui? Vamos ver se você já vai entrar. Bom, enquanto ela vai entrando, deixa eu dar uma boa noite. Ei, Marília! Eu ia contar o que a gente vai fazer aqui hoje, mas com você junto é melhor da gente contar. Pois é, que bom. Que bom que deu certo. Deu muito certo. Boa noite, você tá boa? Tudo bem, e você, Ana? Também, tudo jóia. Ah, que legal. Enquanto vocês vão entrando, né, Marília? Vamos contar um pouquinho do que nós vamos fazer aqui hoje, que é uma live que nós vamos conversar sobre mitos e verdades de sucedâneo de leite, não é isso? Isso mesmo, Ana. Hoje a ideia é trazer para a live algumas dúvidas que permeiam aí o uso de sucedâneo, né? Coisa que a gente recebe de dúvida o tempo inteiro no campo. Então a ideia é tentar sanar essas dúvidas para esclarecer um pouquinho como é o uso de sucedâneo. Não, perfeito. E deixa eu só te contar uma coisa. A gente abriu uma caixinha de Conta. perguntas no Instagram da Leite Integral. Surgiu um monte de Ah. perguntas de tudo. Então você se vira aí, tá? Se vira nos 30. Tá joia. Vamos tentar. Marília, outra coisa antes da gente começar a conversar sério. Não é uma notícia boa, não. Tá uma ruim. Eu fui colocar o... Ah, Não, não é nem muito ruim, não. Essa é médio ruim. Depois eu conto uma é pior. média. Depois eu conto as boas também. Eu fui fazer um teste e entrei pelo meu perfil pessoal para testar. Aí eu escolhi um filtro. Falei, beleza, esse filtro tá ótimo. Aí eu entrei agora pelo perfil da revista. Aí eu descobri que os filtros não são os mesmos. Aí só tinha filtro de vaca. Eu falei, melhor não. Ai, meu Deus. Eu não sabia disso também. Tô sem filtro. Falei, não, tá todo mundo sem filtro. Mas estamos ótimos. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Ai, que joia. Vamos, Ana. Marília, deixa eu te falar. A gente, só quero contar um pouquinho da dinâmica. Tá joia. Que a dinâmica já me remete à primeira pergunta. Nós vamos ter uma live aqui dividindo, né? Nós estamos dividindo o perfil com a Trau Nutrition. E dividir com duas especialistas, duas doutoras Sprayful. E aí, que joia. que é você e a Sinara, né? Você é zootecnista. Isso. E a Sinara é veterinária. Isso. Mas aí a minha pergunta, o que é isso? O que é doutor Sprayful? Explica. Ai, é bem legal porque essa dúvida aí sempre aparece, né? Sempre as pessoas perguntam o que é isso. É assim, Ana, a empresa que criou esse projeto Dr. Sprayful, a Trau Nutrition, é uma empresa holandesa de nutrição animal. E aí eles criaram esse projeto com o intuito da gente implantar a campo um conceito que foi adotado por eles, que é um conceito chamado Life Start, onde a gente trabalha dentro das fazendas o início da vida do animal, no caso as bezerras, porque isso também serve para outras espécies. Então, dentro da fazenda, a gente trabalha especificamente no início da vida da bezerra, pensando na lactação futura, na produção futura dessa vaca, né? É interessante lembrar que aqui no Brasil, como você citou, nós somos em duas, sou eu e a Sinara, mas nós temos 13 doutoras Sprayful espalhadas pelo mundo. Então é um projeto que já está muito consolidado, é exclusivo da Trau Nutrition, então tem aí muitos anos que ele já acontece. Eu queria, assim, Ana, deixar claro que esse objetivo de implantar o conceito Life Start nas fazendas, as pessoas precisam entender que o conceito Life Start não diz respeito só à parte de aleitamento, né? Porque aí as pessoas podem falar, mas a Marília e a Sinara trabalham com sucedâneo e por isso elas implantam esse conceito na parte de aleitamento. E não é nada disso. A criação de bezerras, ela se baseia em pilares, né? São 5 pilares, determinados aí pela professora Sheila McGurk, que são os 5 Cs da criação de bezerras. Que são eles a colostragem, a cura de umbigo, né? Colostragem e cura de umbigo seria um C. Cuidados com limpeza, calorias,
que aí eu acho que entra a parte de aleitamento, então um pilar, que é quanto de nutriente a gente está oferecendo para esses animais, constância, que é a questão da rotina, né? E aí também a parte do aleitamento seria interessante, e a questão do conforto. Então é importante a gente frisar aqui na live que quando a gente trata de sucedâneo, a gente não está tratando apenas de um pilar, né? A gente tem que pensar em todos os outros que se baseiam a criação de bezerras, assim como uma casa. Né? Se a casa tivesse um pilar, ela não se sustentaria. Então, se a gente não faz uma colostragem bem feita, não faz higienização bem feita dos utensílios, não adianta implantar a tecnologia do sucedâneo achando que isso vai salvar o bezerreiro, né? Então, aqui a gente vai sanar dúvidas relacionadas a isso. Eu implantei o sucedâneo, deu diarreia, não deu certo a questão de desempenho, mas será que a pessoa focou em todos os pilares ou apenas em um? Então, por isso a gente até deu esse título para a live, pensando em explanar esses pilares aí. Não, perfeito. Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Um pezinho para trás, o que é sucedâneo? Ai, que legal, Ana. É assim, ó. Os sucedâneos... O que é isso? É que eu falei sucedâneo, o que é, né? É assim, Ana, sucedâneo, eles são produtos secos, solúveis em água e destinados a substituir o leite de vaca nessa questão de aleitamento dos animais. Que assim, além desse ponto, né, de o que é o sucedâneo, traz junto com eles um pacote, que são os benefícios, que é a questão de independência do horário de ordenha, isso é muito positivo em propriedade, que é a família que atua, né? Então, enquanto um membro da família vai fazendo a ordenha, por exemplo, o outro pode ir preparando o sucedâneo. A questão da transmissão de doenças, né? Ele é livre de doença, então se tiver problema com tuberculose na fazenda, por exemplo, a gente pode usar o sucedâneo, que isso é tranquilo, ele não tem essa questão de transmitir doença. Tem também a questão de manipular sólido, isso eu queria muito conversar com vocês na live, porque a gente pode melhorar o desempenho das bezerras sem mudar muito a questão do volume, só trabalhando com a questão dos sólidos. E tem também aquele ponto do pilar que eu falei para vocês, que é a constância, né? A gente está fornecendo a mesma quantidade de sólidos todos os dias. Perfeito. Marília, eu queria... Estão surgindo algumas perguntas por direct aqui também. Eu queria só aproveitar e fazer uma lembrança que eu fiz no começo. A gente está fazendo, viu, pessoal, um sorteio para quem estiver assistindo essa live. Isso. Então, quem estiver assistindo essa live que não tiver comentado no post, que está no feed da revista Leite Integral, ainda dá tempo. Por quê? Porque no meio da live nós vamos fazer um sorteio de uma bota linda do Beba Mais Leite e o melhor de tudo, né, de uma consultoria ou com a Marília ou com a Sinara, que são as doutoras Sprayful. Então, vale a pena uma consultoria virtual. Não vale a pena demais concorrer. Quem quiser, vai lá rapidinho, volta aqui. Porque tem que comentar, marcar uma pessoa no post do feed da revista Leite Integral. Tá? Então, fica aí fica valendo já para quem estiver participando. A gente vai sortear mais ou menos às 19h30, 19h40, mas para quem estiver assistindo a live. Não é isso, Marília? Isso mesmo, vale a pena concorrer, a bota é linda. Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu aqui pra gente. Pode fazer. Por que sucedâneo tem quantidade limitada? Como é que é isso? Então, assim... Então, Ana, assim, isso está muito relacionado ao histórico do sucedâneo, né? Na verdade... Ele não tem quantidade limitada, mas muita gente no campo faz isso, né? Limita a quantidade, mas isso está muito relacionado à questão do histórico do uso de sucedâneos, né? Até quero aproveitar a oportunidade aqui e convidar as pessoas para lerem um artigo muito legal que foi publicado em 2017 no Daily Science, onde ele relata artigos publicados sobre manejo e nutrição de bezerros nos últimos 100 anos. Então lá tem muito artigo legal, muita coisa legal, coisa que a gente não sabe o porquê existe, lá tem bastante explicação. Lá, o primeiro, não se chama sucedâneo, tá? Mas o primeiro sucedâneo descrito lá foi na década de 20, que a ideia era, a gente precisa do leite na época da guerra, então a gente precisa do leite para o ser humano, a gente precisa poupar alimento, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente precisa desenvolver um alimento para os bezerros, para a gente poder usar esse leite, né, para a população.
E aí surgiram alguns testes, né? Não tinha nada de estatística em cima, eram testes apenas observacionais, usando sangue, usando alguns vegetais, e não deu certo. Então acabou que a missão foi abortada, não deu certo. E aí isso retomou na década de 50, né? Novas pesquisas, quais são os ingredientes para formular esse sucedâneo. E assim como outros produtos que surgiram, também houveram problemas no qual fonte utilizar, né? Com qual quantidade, qual fonte de gordura, e acabou que não deu certo. E aí a recomendação era, vamos limitar o consumo, porque afinal de contas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Não está dando certo nisso que a gente está usando, então vamos diminuir, e aí acabou que ficou esse conceito de usar em pequenas quantidades. E aí, nessa mesma década de 50, surgiu as pesquisas com desenvolvimento ruminal. E aí a ideia era, animal que mama muito, acaba que não tem o rumen tão desenvolvido. Então vamos limitar o consumo de leite para esses animais também. Então, junto com essas duas ideias, veio a questão de, pouco volume acaba favorecendo o consumo de concentrado. Então, essa foi a ideia, assim, praticada por muitos anos. Dá pouco leite, os animais começam a comer a ração mais cedo e está tudo certo. Só que aí, na década ali de 2000, mais ou menos, vieram alguns estudos também comprovando o conceito Life Start que a gente está falando. Animal bem criado é uma vaca produtiva. Então, aí que começou novamente as discussões de fornecer mais leite em quantidades maiores, qual a quantidade de sucedâneo a gente deveria fornecer bem certinho para dar esse aporte de nutrientes que os animais precisam. Então, a partir daí, a gente tem, até hoje, pesquisas que mostram a importância da gente fornecer maiores volumes. Não, perfeito. E você estava falando de desenvolvimento ruminal, né? Você estava falando de bezerrinha novinha. A partir de que idade que pode dar sucedâneo para bezerra? Ana, então, isso eu acho que também veio dessa época que os sucedâneos deram errado, né? Eu acho que isso veio muito a calhar. Porque até hoje, uma pergunta que eu escuto no campo, né? Eu só posso dar sucedâneo a partir dos 15, 20 dias, né? E não é isso. Né? O que aconteceu? Sucedâneo que é rico em ingredientes de origem vegetal, realmente eles não são digeridos pelas bezerras, elas não têm aparato enzimático. Então elas vão começar a desenvolver esse aparato por volta dos 15, 20 até 30 dias. Então esse sim a gente deveria fornecer. Agora, bons sucedâneos que a gente tem no mercado, sucedâneo que tem tecnologia associada, sucedâneo que usa produtos lácteos na base, esse a gente pode fornecer a partir do segundo, terceiro dia de vida. Né? Tem fazenda que opta por não usar o leite de transição, e o leite de transição, a gente sabe, é um alimento riquíssimo, super importante, mas se a fazenda opta por não usar, a gente pode entrar com sucedâneo assim que os animais saírem do colostro. Se a fazenda opta por usar o leite de transição, a gente sai do leite de transição e pode usar o sucedâneo. Não, perfeito. Inclusive tem aquele mito também, né, falando de histórico, deve ser dessa mesma época, que a bezerrinha começa a ter diarreia, começa a ter qualquer coisa, corta o leite, né? Corta o sucedâneo. Isso. Esse é ótimo ainda durante a live. Beleza, vamos lá. Aí você falou dessa história, né, de sucedâneo com produtos vegetais, sucedâneo com produtos de leite. Como que eu vou saber, Marília, se um sucedâneo tem melhor qualidade, se tem pior qualidade, se eu posso usar novinho, se eu não posso? Como que eu vejo a qualidade do sucedâneo? É assim, Ana, eu gosto de comparar. Pode falar. Não, é que já teve várias pessoas aqui perguntando, falando para disponibilizar o link desses trabalhos. Eu não quis te interromper. Pode deixar. Mas para a gente e passar esse trabalho para o pessoal depois, tá? Pode deixar, eu disponibilizo para vocês. Perfeito. A qualidade do sucedâneo, como que eu vejo? Então, Ana, assim, eu gosto de comparar, vocês vão me ouvir, não sei se aqui eu vou soltar alguma dessas, mas vocês vão me ouvir várias vezes falando que bezerros são como crianças. Então, eu gosto muito de comparar os bezerros com crianças. E se a gente for pensar nos sucedâneos, porque as crianças também tomam sucedâneos. Quando a mãe não produz leite o suficiente, as crianças também tomam sucedâneos. E eu gosto de comparar. Graças a Deus que existe. Então, ainda falta
um pouco dessa consciência na questão de bezerros também, né? Então, se eu tenho a oportunidade de dar um sucedâneo para uma criança, eu desejo que esse sucedâneo que eu vou fornecer para essa criança, que ele seja um sucedâneo estável, né? Nenhuma mãe gostaria de preparar uma mamadeira e, de repente, o sucedâneo está todo no fundo. Né? Isso é péssimo. E a mesma coisa acontece com os bezerros. Então, eu acho que um sucedâneo de boa qualidade, a primeira característica que ele tem que ter é não decantar. Tem que ser um sucedâneo estável. Pensando naquela questão de constância. Lembra que eu falei que um dos pilares, um dos Cs é a constância? Então, bezerra gosta de rotina. Tudo igual todos os dias. Então, se o sucedâneo decanta, um grupo de bezerras vai receber um tipo de alimento e outra vai receber outro tipo. E isso sim pode causar diarreia nos animais, né? Essa falta de constância pode causar diarreia nos animais. Então, esse é uma das características, e se a gente quiser, a gente pode fazer esse teste, inclusive nas fazendas, né? A gente coloca no fundo da garrafa uma garrafinha de água, a gente coloca de pó no fundo, completa com água morna até aqui em cima mais ou menos, agita e deixa descansando. Quanto mais rápido esse sucedâneo decantar, pior a qualidade dele. Pensando que se eu estou diluindo num tambor, eu preciso fazer o bezerreiro todo, ele não pode decantar. Então, essa é uma característica, inclusive é teste de laboratório, viu, Ana? Isso, os laboratórios que fazem sucedâneo, eles fazem esse teste que é chamado de teste de estabilidade. Outra coisa, Ana, eu vejo que muitas pessoas, elas... Ana, eu não escutei sua pergunta. Não, eu disse que é teste de laboratório, mas é super simples da gente fazer na fazenda, né? Super! Para verificar. Exatamente. Muito fácil. Outra coisa que eu vejo que as pessoas são muito apegadas é os níveis de proteína e gordura. Não que não são importantes, é super importante. Mas a qualidade dessa proteína e a qualidade dessa gordura que importam também, né? Então eu vejo que as pessoas não se atentam a isso. E o que é importante a gente observar? A questão da fibra, isso é extremamente importante, né? A gente não pode ter sucedâneos aí com níveis acima de 0,1% de fibra, mas também é importante a gente olhar nos ingredientes do rótulo. A gente não pode ter açúcar, por exemplo, no rótulo. As bezerras não têm sacarase, que digere a sacarose do açúcar, então não pode ter açúcar. Não pode ter ingredientes que a gente vê acompanhado do nome farinhas e farelos. Está escrito farinha, está escrito farelo, a chance de ser de origem vegetal é muito grande, né? E um ponto muito importante que eu vejo que as pessoas não se importam com isso também é o item chamado eventuais substitutos, Ana. Se o produto tem escrito lá eventuais substitutos, isso significa que se eu não tenho um ingrediente da fórmula principal, eu vou usar um ingrediente que é eventual substituto. E, de novo, bezerra gosta de rotina. Então, se eu fico trocando ingredientes, isso para as bezerras é de péssima escolha. Então, tentar focar sempre em produtos que tenham fórmulas fixas, tá? Então, isso está muito relacionado à qualidade do sucedâneo. Não, perfeito. Acho que ficou claríssimo e acho que é muito fácil da gente, em qualquer propriedade, conseguir verificar isso, né? O Emerson tá mandando você, viu, Marília? Já mandou vários. Ah, que joia! Mande outro! Que joia que ele está assistindo. Brigadão! E a gente está com uma pergunta da Fazenda Olaria e da Sabrina Reis, são perguntas muito parecidas, tá? Então eu vou, se você quiser deixar para a gente seguir uma sequência, não tem problema, mas eu não quero perder elas não, são legais essas perguntas. A Sabrina, tá joia. E aqui o Emerson perguntando a mesma coisa, então vou para os três já respondendo. A Sabrina montou um raciocínio muito interessante, que eu quero dividir o raciocínio dela, que ela fala o seguinte: se o sedâneo tem mais sólido que leite, ela quer saber se ela dá para bezerra a mesma quantidade que ela daria de leite, ou se o sucedâneo é uma quantidade diferente. O Emerson pergunta sobre quantidade, Fazenda Olaria perguntando sobre quantidade. Enfim, todo mundo quer saber sobre isso. Vamos falar disso um pouquinho? É assim, Ana, uma coisa que eu gosto de destacar no uso de sucedâneo é que muita gente, isso inclusive no Google, se a gente procurar no Google como escolher um bom sucedâneo, a primeira coisa que aparece é: um sucedâneo precisa ser 20% mais barato que o leite de vaca. E aí eu trago a reflexão para vocês. Como é que eu vou trazer uma tecnologia associada, né, assistência técnica, como a gente faz ao campo, um produto importado, custando 20% mais barato? É praticamente impossível. Então, se eu desejo ter
excelentes desempenhos no campo, eu não posso pensar dessa forma, né? Se eu estou adquirindo um produto que é tecnológico, a gente não pode pensar dessa forma. Então, eu não gosto de usar aquele... eu vou até falar sobre diluição, né? A oportunidade de tocar no assunto de diluição, eu não gosto de usar aquela água suja, né? Então, pus um pouquinho de pó ali, encho de água e o bezerro que se vire. Sucedâneo não faz mágica. Então, o mínimo que a gente recomenda de sólidos é a mesma quantidade de sólidos que teria o leite de vaca, que são 125 gramas para preparar 1 litro. Então, assim, se eu quiser substituir 1 litro de leite de vaca por 125 gramas, ótimo, ok. No entanto, Ana, os melhores desempenhos que a gente tem no campo, e até esse é um dos benefícios do sucedâneo, é a manipulação dos sólidos. Então, a gente pode preparar o sucedâneo, por exemplo, com 140 gramas para fazer 1 litro. E isso vai cada vez mais aprimorando o desempenho dos animais. Só que isso está muito relacionado ao foco da fazenda. Se a fazenda fala assim para nós, para mim, para a Sinara, por exemplo, Marília, eu quero melhorar o desempenho dos meus animais, a gente desenha um protocolo focado nisso, com mais sólidos. Não, eu quero só manter o desempenho que eles têm, eu acho que está ótimo, e a gente faz essa substituição pela mesma quantidade de sólidos que teria o leite de vaca. Então, é um produto que a gente consegue fazer diferentes diluições a ponto de atender essa exigência que o proprietário faz. Melhores desempenhos, eu posso desmamar o animal mais cedo, né? Desaleitar, não é desmamar, porque eles não estão mamando. Eu posso desaleitar os animais mais cedo. Então, é um benefício que a gente tem com o uso do sucedâneo. Mas, Marília, por exemplo, se eu dou 6 litros, vamos falar que a minha rotina na fazenda é 6 litros por bezerra por dia, tá? Se eu for diluir 5 gramas, eu uso os mesmos 6 litros de sucedâneo? Isso, Ana, porque assim também tem um detalhe que é importante a gente falar, que é assim, a gente não pode ir colocando pó o quanto a gente quiser, né? Tem um limite, porque assim, eu vou fazer uma comparação meio grosseira, mas vai ficar muito salgado. E aí vai ter muitos sólidos, isso aí vai roubar a água do intestino da bezerra e pode causar diarreia osmótica. Então, não significa que porque eu estou fazendo esse aumento nos sólidos, eu posso ir com sólido até onde eu quiser. Então, a gente poderia aí colocar até no máximo bons sucedâneos, 170, 180 gramas no máximo para cada litro. Então, a gente recomenda que seja esses 6 litros com, no mínimo, 125 gramas para a gente entregar para a bezerra o mínimo que ela precisa. Eu não sei se vai chegar alguma pergunta aí, mas se chegar, a gente pode falar sobre o mínimo que a bezerra precisa de nutrientes. Não, perfeito. E você falou muito essa história de diluição. Diluição, tem alguma dica especial de diluição ou é só botar o pozinho e misturar? Tem algo para falar sobre isso? Não, Ana, foi ótimo. Foi bom que você perguntou isso, porque o sucedâneo é a gente que está fazendo, né? Então, isso depende muito de como o ser humano está fazendo. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. O que a gente precisa fazer? Eu vejo que no campo as pessoas falam muito assim, né? Eu pergunto, qual que é a diluição que vocês fazem aqui? 1:7, 1:8. O que seria essa diluição? O que é 1:7? O que é 1:8? Então, essa diluição é a gente estar usando 1 quilo de pó, vou dar o exemplo do caso de 1:8, por exemplo. 1 quilo de pó em 7 litros de água, fazendo 8 litros no total. É a gente dividir o número 1 por 8. Isso vai resultar numa diluição de 125 gramas ou 12,5% de sólido. E como eu faria essa diluição, por exemplo? Eu pego uma água aquecida, que não pode ser uma água do boiler, pelando, que eu vejo que muita gente faz isso, querendo diluir o sucedâneo com maior facilidade, e sucedâneos bons não precisam disso, né? No máximo, a gente pode diluir o sucedâneo a temperatura de 60 graus, pensando que são proteínas, e a gente pode desnaturar, então não pode ser água pelando, né? Marília, travou? Acho que ela travou, né, gente? Foi só para mim? Acho que não. Vou aproveitar enquanto ela travou, vou voltar para aquela dica que eu vi que algumas pessoas entraram agora. Daqui 10 minutos, 15 minutos no máximo, nós vamos fazer um sorteio. Eu acho que você travou um pouquinho, Marília. Voltou? Depois voltou. Eu vou só finalizar aqui o recado que eu estava dando enquanto você estava travada. Ah lá, o Felipe falou que estava travado mesmo, mas já voltou. A gente vai, daqui 10 a 15 minutos, vai fazer um sorteio das pessoas que comentaram no vídeo da revista Legal. Então, quem quiser comentar lá ainda, pode comentar, que daqui 10 a 15 minutos vai rolar esse sorteio.
vale super a pena. Nós vamos sortear, além de uma linda bota do Beba Mais Leite de vidro, coisa mais fofa de decoração, a gente vai sortear uma consultoria, ou com a Marília ou com a Sinara, uma consultoria virtual que é imperdível. Então vale a pena comentar lá que quem vai... a pessoa sorteada para ganhar o prêmio tem que estar assistindo a live. Então quem está aqui tem essa vantagem competitiva, né? Chance. Mas você está contando, então, que a água tem que ser, não pode ser muito quente, né? Não pode ser muito quente, ela tem que estar em torno aí de 42, 43 graus. Cada fazenda tem que se adequar à temperatura de forma que a gente entregue para o animal em torno de 39 graus, que é a temperatura corporal do bezerro. Então, até se tiver oportunidade, comentar essas questões de empanzinamento que ocorrem em fazenda, isso é extremamente importante. Entregar todos os dias na mesma temperatura e bem próximo da temperatura do corpo do animal. A qualidade da água. Muita gente não leva isso em consideração. Se a água que a gente for preparar, o sucedâneo, não for de qualidade, a chance de ter problemas com o uso dele é muito grande. Então, água de qualidade. Material que a gente vai usar para mexer esse sucedâneo, né? É importante a gente usar um batedor de ovos de inox, por exemplo, que é de fácil higienização. Nada de usar colher de pau, cabo de vassoura, porque isso aí não tem como a gente higienizar e aí pode trazer micro-organismo para a mistura e a gente associar isso a problemas que os bezerros possam ter. Não, perfeito, claríssimo. E você falou muito essa história de sólido. Essa pergunta até não veio aqui no chat, não, mas eu fiquei curiosa. Como é que a gente mede essa quantidade de sólido? Ou diluir 1:8, tá valendo? Como que funciona isso? Ó, joia, Ana. Assim como eu falei para vocês que vem essa ideia de novas pesquisas com bezerras, atualmente a gente tem pesquisas fantásticas com bezerras e uma delas é a questão do uso de refratômetros para medir. Né? Então, por exemplo, eu vou na fazenda e pergunto para a fazenda, como é que vocês fazem a diluição aqui, por exemplo? A gente faz aqui 1:8. Eu pego essa mistura que a fazenda fez, né? Tá lá pronto num galão. Eu pego uma gota daquela mistura pronta e coloco na lente do refratômetro. Se eu estiver usando um refratômetro óptico, que é aquele refratômetro que tem uma abinha transparente de plástico, aquele refratômetro eu adiciono, na verdade as pesquisas falam 1,1 no valor observado, mas na prática isso fica muito complicado, então eu adicionaria 1 ponto. O que seria isso? Eu olhei lá na lente do refratômetro o sucedâneo preparado e ele está lá com 11, é o valor que eu observei. Se eu somar 1 ponto, significa que ele está com 12% de sólidos. Se for aquele refratômetro de Brix, que tem um botãozinho digital, aquele a gente tem que somar 1,5 ponto. Então, se de repente eu olhei lá na lente do equipamento, deu 11, significa que ele está com 12,5% de sólidos. Então, tanto o refratômetro óptico quanto o digital podem ser utilizados, lembrando que para cada um a pontuação é diferente. A gente observa, para o óptico a gente soma 1 ponto, para o digital 1,5. Não, perfeito. Agora, Marília, a nossa audiência aqui é muito qualificada. Deixa eu te contar, enquanto você vai falar. As pessoas estão perguntando e elas mesmas já vão, o coleguinha já vai respondendo. Obrigada, Agropecuária Vital. Eu não sei quem de pessoa física está aí, mas parabéns, aí já tem gente perguntando e gente respondendo, mas de toda forma eu estou anotando aqui todas as perguntas e colocando no contexto aqui da nossa conversa, tá? Mas, pessoal, que legal. Tá muito bom. Mas então... Bom, brigadão, pessoal. Bom, mas então o pessoal tem insistido nessa história de quantidade. Tem quantidade de litros, ou quantidade de sólidos, ou quantidade de alguma coisa que tem uma regrinha de que a bezerra deve consumir? É assim, Ana, tem uma regra, né? Essa regra foi publicada pelo Dr. Drackley em 2005, se eu não me engano. O que foi a ideia do Dr. Drackley? Mostrar que aquelas quantidades limitadas que o pessoal fornecia não eram suficientes para os animais se desempenharem bem. O que era isso? Então, ele chegou à conclusão de que um animal, uma holandesa, por exemplo, que nasce com 40 quilos, ela precisa ir só para sobreviver. Coração bater, para ela respirar, para ela levantar, deitar, de mais ou menos 3 litros de leite. E aí, se esse animal fica doente, tem uma diarreia, ou então está muito frio ou muito calor, essa demanda aumenta em torno de 50%. Ou seja, ela precisaria ir em torno de 4,5 litros, e isso acontece tranquilamente em todas as fazendas. Passam por frio, passam por calor, passam por doenças. Ou seja, fazenda que fornecia 4 litros de leite não é suficiente para o animal se manter vivo
passar por um desafio e ainda ganhar peso. Então, por isso vieram as pesquisas de fornecer aí um pouco mais. Eu vejo que hoje, na prática, um volume baseado em torno de... Isso aí, antigamente, a gente chamava de aleitamento convencional, que era fornecer 10% do peso que o animal nasce. Então, nascia com 40 quilos, fornece 10%, que seria 4 litros. Hoje, na prática, o que eu vejo é que 15% é uma quantidade ideal para se fornecer. É óbvio que a gente tem planos nutricionais com volumes muito maiores e melhores, mas o mínimo seria esses 6 litros para um animal de raça holandesa. Para um animal de raça Jersey ou um Gir, que é menorzinho, em torno de mais ou menos uns 4 litros por dia, divididos em 2 refeições sempre. No caso de holandês ou girolando, 6 litros dividido em 2 refeições, 3 litros de manhã e 3 à tarde. Pensando em sucedâneo, que é pó, é aquilo que eu falei para vocês. O mínimo de 12,5% de sólidos. Então, a gente estaria entregando para uma holandesa em torno de 750 gramas de pó por dia, no mínimo, e para uma bezerrinha de raça Gir ou Jersey em torno de 500 gramas por dia. O que é importante a gente lembrar, Ana? Se a fazenda, por exemplo, trabalha um plano nutricional mais alto, que é fornecer aí 8 litros, 9 litros, é importante a gente começar a dividir em 3 mamadas, tá? 2 mamadas já fica insuficiente para esses animais, teria que ser a partir de 3 mamadas. Até por isso é o benefício do uso dos alimentadores automáticos, onde a gente pode programar para a bezerrinha mamar o quanto ela quiser no dia, né? Tem fazenda que pode deixar liberado e a bezerrinha pode mamar o quanto ela quiser. É óbvio que a gente não está falando aqui de consumo de ração. Isso aí pode impactar no consumo de ração. Mas se eu quiser fornecer volumes maiores, o alimentador automático ajuda nesse sentido, na questão de mão de obra, por exemplo. Não, perfeito, Marília. Eu vou fazer o seguinte, estão surgindo mais um monte de perguntas, eu estou anotando tudo aqui, tá, gente? Eu vou colocar para todo mundo, mas eu vou te convidar para participar comigo do sorteio. Você participa do sorteio. E claro, aí, que eu já peço legal. ficar no ponto aí que a gente já te chama, viu, Sinara? Vou entrar Que joia. aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, é o seguinte, vê se você está de acordo, Marília. Para a pessoa poder ganhar o sorteio, ela tem que ter curtido o post da revista Leite Integral, do feed da revista, e tem que estar aqui assistindo a live. Nós vamos sortear Nossa, legal. 3 pessoas. Se nessas 3 pessoas a gente não conseguir achar esse perfil que curtiu o feed e está participando da live, a gente continua para não ficar chato. Pode ser? Combinado. Joia. Então, olha. Então, eu vou entrar aqui, ó, vou virar a câmera. Pera lá. E aí a gente... Ai, pera lá. Vamos ver. Ótimo. Tá vendo aqui minha tela, não tá, Marília? Tô vendo, pode fazer. Então, joia. Eu vou só atualizar aqui. Vamos lá. Boa sorte para quem comentou e para quem está assistindo a live. Aí, se quem estiver assistindo a live, se ganhar, fala eu, tá, gente? Sortear o número. Vamos Isso lá. mesmo. Eu tô participando, hein? Só para deixar bem claro. Eu quero também. Quem ganhou foi P.O. Durais. P.O. Durais está assistindo a live? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que aí eu já vou para a próxima pessoa. P.O. Durais. Não. Sortear a próxima, tá? Próximo. Chama o pessoal para participar da live, para concorrer. Aqui, ó. P.O. Durais respondeu. Então pronto, voltei aqui, ó. Aê! Aê! Muito bem. A gente... Quase! Muito bom. Marília. Que legal! Parabéns! Um beijo, Ana. Querida, eu vou chamar a Sinara agora, tá? Obrigada, adorei. Tá joia. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou chamar a Sinara para dar parabéns para P.O. Durais. Tá joia. Pode sair. Deixa eu ver se eu chamo a Sinara aqui. Se eu consigo achá-la. Sinaritia. Vamos lá. Ai, tô aguardando ela. Enquanto isso, o P.O. Durais, conta pra gente seu nome, porque seu nome, né, com certeza, o seu perfil do Instagram remete ao seu nome, mas o seu nome não é esse, né? Conta pra gente aqui seu nome
E Sinara, quando você tiver apostas aí, pode entrar que eu já mandei o convite. Se precisar, eu mando o convite de novo, tá? Para você entrar aqui comigo. Vamos ver se a gente descobre o nome. Quem conhece a P.O. Durais, gente? De onde que ela é? Qual cidade? Qual que é o nome dela? Conta pra gente, quem sabe. Paula Oliveira Durais, muito bem. E você é de onde, Paula? A Agropecuária Vital está perguntando o que ganha. Agropecuária Vital, ela vai ganhar uma bota de... Já aceitou o convite? Já deve estar entrando, então. Ela vai ganhar uma bota lindíssima de vidro do Beba Mais Leite, uma peça de decoração. Eu vou te chamar de novo, Sinara. Uma peça de decoração super bonita. E ela vai ganhar também uma consultoria ou com a Sinara ou com a Marília, com as doutoras Sprayful. Consultoria virtual. Seja bem-vinda, minha querida. Oiê, tudo bem? Tudo jóia. Tava contando aqui, Sinara, que a Paula, que foi quem ganhou, né? O que ela vai ganhar? Ela é de Diamantina, Minas Gerais. Oh, coisa boa. É, mineira como eu. Parabéns. Parabéns para Paula. A gente vai no final, né, Sinara? A gente vai entrar em contato no direct com ela. Ei, Jaque, boa noite. A gente vai entrar em contato no direct com ela e aí a gente combina toda a logística do prêmio, a logística, né, da consultoria com vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Isso aí. Sinara, bem-vinda. É um prazer estar com você. Uma honra para mim estar com vocês duas, ainda dividindo a live. Olha que delícia. E eu fui anotando as perguntas para a senhorita, tá? São muitas. Certinho. Obrigada. A primeira é o seguinte, o pessoal estava falando muito de quantidade, mas o pessoal está com uma dúvida. Como é que é o ganho de peso de animal que toma sucedâneo? Me fala sobre isso. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Então, Ana, eu já vou começar a responder essa com a palavra depende. Depende por quê? Depende do plano nutricional que a gente traçou para esse animal. Depende do que esse animal está ingerindo aí de sólidos, como a Marília veio falando. Depende da dieta que a fazenda adotou. A gente tem vários relatos de ganhos aí que vão desde 800, 900 até 1 quilo ou mais de ganho desses animais por dia, mas depende muito do protocolo e da realidade de cada fazenda. Assim como a Marília falou, relacionada à rotina, a gente tem que ver muito e levar em conta a realidade de cada lugar, né? Cada fazenda é uma fazenda, cada criação é de um jeito. Não tem uma receita de bolo para a gente poder traçar um ganho equivalente, né? Vamos assim dizer. Então, eu preciso levar em conta colostragem, né? Que é um dos Cs lá que foi comentado no início. Muita gente não se atenta, às vezes, para isso, então não avalia uma boa colostragem, espera que tenha um bom ganho de peso lá na frente, e às vezes eu posso ser decepcionado nesse quesito. Então, colostragem, boa cura de umbigo, sanidade dessa fazenda, qualquer problema ou desafio que esses animais passaram e tiveram durante a fase de aleitamento, devem ser levados em consideração quando a gente tenta traçar ou esperar um ganho de peso para os animais. O que eu tenho que pensar? O que é um sinal de que esses animais estão atingindo aí um ganho de peso satisfatório? Se eu perceber e se eu conseguir avaliar que os meus animais estão dobrando o peso do nascimento por volta dos 60 dias. Esse é um bom parâmetro, né? Significa que esse animal chegou bem até ali, chegou bem colostrado, teve uma boa caminhada aí dentro do bezerreiro e da fase de aleitamento também. Então, esse é um parâmetro muito importante. É legal ter esses parâmetros, né? Que aí você consegue mensurar a sua realidade, né? Como é que funciona. Isso, cada um mensura de acordo com a estrutura que tem, com a realidade que tem, com os manejos que tem, né? Isso é importante. Perfeito. Ô, Sinara, recebi umas 8 vezes essa pergunta, tá? De vários jeitos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Campeã. Quanto custa, minha filha? Quanto custa o litro? Eu vou te falar que essa é campeã mesmo. É. Muitas vezes a gente está lá tentando traçar um protocolo, tentando identificar as necessidades do animal e essa pergunta ela acaba atropelando mesmo a conversa. Depende novamente, né? Assim como a Marília falou lá atrás, o sucedâneo ele não é um pozinho mágico. Então, assim, não significa que eu vá falar, não, mas espera aí. Aqui as meninas orientaram para eu diluir 1,7 kg para virar 8, mas quero dar uma barateada, eu vou diluir 1,10 kg. Meu leite vai sair mais barato. Sim. Mas eu vou entregar o que a bezerra precisa? Quando eu fizer a avaliação lá do refratômetro, vai estar tudo ok? Provavelmente não.
Então, esse é um mito muito grande que ainda está presente na cabeça das pessoas de que o sucedâneo tem que ser mais barato que o leite de vaca. E eu tô aqui para falar para vocês que um sucedâneo bom, de boa qualidade, ele vai ser equivalente. Né? Assim como a Marília falou, a gente trabalha com produtos importados, com ingredientes lácteos, que não são baratos, igual a gente comparar aí com fórmulas infantis, né? Então, se eu quero dar um produto de qualidade, dificilmente eu vou fazer uma barganha muito grande e vou falar, nossa, ele está bem mais barato que o leite de vaca. Acaba que a gente falando bem na realidade, em algumas épocas do ano, de acordo com a realidade do Brasil, e se a gente for entrar aí na parte de precificação de leite, tem épocas do ano que nós estamos até mais caros do que o leite de vaca. Né? Então, essa questão do baratear, a gente tem que desmistificar ela mesmo das nossas cabeças. Eu preciso me lembrar que eu tenho que atender no mínimo os 12,5% de sólidos por litro para esse animal, né? Igual a Marília veio falando, no mínimo 750 gramas por dia. Então, ele não vai ficar aí mais barato, uma pechincha diante do leite de vaca, não. Um bom parâmetro para a gente avaliar um bom sucedâneo, igual foi falado anteriormente, é esse também. Eles vão estar ali bem equivalentes. E aí depende da diluição, né? Igual eu falei, se eu diluo, fujo da recomendação, diluo aí 1:10, eu posso ter um produto de 90 centavos. Se eu quero desafiar minha bezerra, eu quero dar uma quantidade até um pouco maior do que os 12,5%, eu posso ter um produto de 1,60, 1,90, 2, 2,40 e por aí vai. Depende do protocolo que a gente adotar. O que eu tenho que lembrar? Fugir daqueles produtos baratos. Então, lilá, farelo, farinhas e etc., foge, que é aquela história do barato que sai caro, né? É produto vegetal e a gente sabe que não dilui igual, né? Não digere igual, né? Sinara, você usou a palavra mito, desmistificar e tal. A gente trabalha muito com isso no Beba Mais Leite, falando de leite para vaca, né? Nesse caso, a gente está falando Verdade. A gente fala isso muito de leite para vaca. E surgiu uma pergunta aqui que talvez seja um mito, talvez não. Conta pra gente. Sucedâneo dá diarreia ou sucedâneo aumenta o índice de diarreia na fazenda? Ótima pergunta, Ana. E a propósito, eu sempre recompartilho lá as matérias e as dicas de vocês para a gente levar conhecimento para o pessoal aí sobre esses mitos relacionados à ingestão do leite de vaca também. Então, pessoal, depende, novamente, vamos por partes. Porque depende, eu preciso relembrar o que a gente está esclarecendo aqui desde o início. Levar em consideração alguns pontos muito importantes, como a composição. Por que a composição, Sinara? A composição vai interferir, vai fazer o produto causar diarreia? Vai. Vai quando? Vai quando eu não tenho ingredientes de origem láctea na composição desse sucedâneo. Então, o que a Marília já falou e conversou com vocês, é muito importante que nesse momento de escolha do sucedâneo, eu leia rótulos. Eu falo sempre isso nas fazendas, ensino o pessoal, é importante ler rótulos. Porque se eu leio lá farelo, farinha, algum ingrediente vegetal, pessoal, ele está ali por algum motivo, né? Ou para baratear a fórmula, enfim. Mas ele não está ali para atender um animal, como a Marília falou, que ainda é um bebê. Ele não tem ali o rumen funcional. Não é o rumen que é usado para a digestão desse leite. Então, o estômago, né? O estômago da bezerra, a gente chama de pré-estômagos, porque ele é dividido. Onde vai acontecer a digestão do leite é o abomaso, que é o estômago que a gente chama de estômago químico. Não é o rumen. Então, o rumen não está pronto, o abomaso só digere leite, só digere ingredientes de origem láctea. Então, se eu jogo qualquer produto lá para essa bezerra trabalhar que tenha ingredientes de origem vegetal, ela não vai conseguir. Pode dar diarreia? Pode dar diarreia, pode empanzinar. Então, ela pode ter uma série de distúrbios aí relacionados a essa questão dela não conseguir ter o processo digestivo mesmo. Não, eu preciso ler. Oi? Não, só para te falar, para você completar a sua resposta, porque teve uma pergunta só, eu até nem ia fazer ela, sobre estômago estufado de bezerra. Estômago abomaso, ela deve ter querido dizer, né? Estufado de bezerra. Então, se você quiser já enfiar essa pergunta no meio aí da sua resposta, para a gente vai ser ótimo. Tá, eu vou só acabar de falar da diarreia, a gente pode ir para ela. Um outro ponto que eu tenho que levar em consideração para a diarreia e também já para o estufamento é a questão da rotina. Então, falamos de composição, falamos de rotina. Os animais são extremamente sensíveis a uma rotina estabelecida. Então, as bezerras precisam e gostam de tudo igual todos os dias. Então, eu preciso me atentar à temperatura, à diluição. A gente sempre orienta a ter uma balança ali no bezerreiro para poder pesar o pó certinho para fornecer para os animais. Fracionar, como a Marília falou. O que é esse fracionar? Fracionar volume.
né? Não é a questão da água que eu tenho que fornecer para bezerro. O pessoal fica muito assim, quantos litros? Quantos litros? Isso. E é matéria seca, é sólido, é comida, é pó, né? Eu preciso entregar para ela nutrientes. Se eu vou fornecer volumes maiores, o que a gente já conversou, como 6 litros, por exemplo, eu preciso fracionar. Então, dividir mamadas aí mais vezes durante o dia, para eu não causar nenhum estranhamento para esse animal, não causar nenhum problema relacionado a essa questão da digestão. Lembrar de ter higiene sempre, né? Muito relacionado à diarreia. Muita gente, às vezes, o que está causando diarreia? Desculpa, o que está causando diarreia no bezerreiro? Eu uso o sedante e está causando diarreia. Às vezes o probleminha está escondido lá em algum cantinho, a gente não está se atentando para isso. Então, higiene, da mesma forma que a gente teria com uma criança. Né? Eu sempre comparo em treinamento, nas fazendas, que bebê, por exemplo, ainda mais o primeiro, né? O bico caiu no chão, meu Deus, vamos ferver, vamos fazer todo o procedimento. E às vezes no bezerreiro o pessoal esquece disso. Então eu tenho que ter uma boa higiene, porque senão eu vou sim veicular aí micro-organismos causadores de diarreia, veicular desafios às bezerras e provavelmente vão ser responsáveis aí por causa desses distúrbios, né? No caso do empanzinamento, é um outro ponto que chega muito para a gente, sempre de dúvida. Ele está relacionado a manejo, está relacionado à rotina, como a gente falou da questão da diarreia, está relacionado a ingredientes também, né? Pelo animal não ter um rumen funcional. E ele também está relacionado a uma estrutura que a gente chama de goteira esofágica. É muito importante a gente lembrar disso. O que é essa goteira? Ela é uma dobra de pele, né, que vai ter a função de desviar o leite que essa bezerra ingere do rumen para o abomaso. Na verdade, ele nem cai no rumen, né? É uma dobrinha ali, é um reflexo que o animal tem que vai desviar esse leite, digamos assim, para o estômago certo. E aí, quando esse leite não vai para o estômago certo, né, por uma série de motivos, quando ele não vai para esse estômago certo, ele acaba caindo no rumen. Esse rumen não é funcional, esse animal começa a ter uma produção de gases, começa a entrar num processo de digestão que ele não vai conseguir concretizar, e aí isso é responsável por causar o estufamento nos animais, muitas vezes levar até esses animais à morte. E é importante a gente lembrar do que causa o fechamento dessa goteira, né? É muito importante porque a bezerra ela precisa de estímulos. Que estímulos são esses? Ela precisa ver o tratador, ela precisa ouvir o tratador chegar no bezerreiro. É muito interessante, às vezes, fazendas relatam pra gente que eu chego cantando aqui, todas elas já levantam, já ficam me esperando. Eu chego e dou um assovio, todas as bezerras me esperam. Legal. Então, isso é importante para elas, é um reflexo. Então, elas precisam ter esse reflexo para poder fechar esse estímulo da goteira. Então, ver o tratador, sentir o gosto do leite, receber esse leite na temperatura certa, receber esse leite com a rotina estabelecida, e essa rotina vai desde temperatura como os mesmos horários. As bezerras são muito sensíveis. Em questões de estresse, por exemplo, elas podem não ter esse fechamento da goteira de forma eficiente. Em questões, por exemplo, de bezerras que às vezes mamam no balde aberto, a gente sempre recebe essa pergunta: balde aberto ou bico? O problema é que algumas que mamam no balde aberto, elas vão muito rápido, né? Elas vão com muita sede ao pote e acabam fazendo ali uma falsa via, vamos falar assim, não conseguem estabelecer o fechamento dessa goteira, acaba caindo leite no rumen. Se ela mama no bico e esse bico não está numa altura legal, ou esse bico também já passou da hora de ser trocado, pode acontecer desse leite cair no rumen. Então, eu tenho sempre que levar esses parâmetros e essa observação em consideração. Lembrar também de animais doentes. Animais doentes, às vezes com pneumonia, com diarreia, eles vão ter uma dificuldade também um pouco maior dessa questão do fechamento da goteira. Pode atrapalhar esse fechamento para eles. Então, são animais que a gente tem que ter mais paciência, fornecer, às vezes, o leite mais vezes ao dia, cuidar ali como se fossem bebês mesmo. São coisas simples, né, Sinara? Mas são muitos detalhes, né? São muitos. Muito. Tudo é difícil? Não é difícil, mas é muita coisa, né? Que tem que pensar, muita coisa que tem que ficar atento, né? É muito detalhe. A gente brinca sempre que é o arroz com feijão bem feito, se a gente for ver, né? Não tem nada de extraordinário. A gente fazer o passo a passo ali certinho e tentar ao máximo seguir essa questão da rotina, porque elas são realmente muito sensíveis a isso. Mas não tem erro, né? Na veterinária é o arrozinho com feijão bem feito que faz o sucesso das propriedades. Vai embora, né? Vai embora, sem sombra de dúvidas. Sinara,
Tá cheio de perguntas ainda, eu tô escolhendo, porque nós temos mais 10 minutos de live. Verdade. Eu vou dar aquelas cabeludas, porque eu não vou pegar leve com você, não. Manda brasa. Qual é a opinião de vocês, a conduta de vocês em relação a leite de descarte? Então, o leite de descarte, Ana, a gente também recebe muito questionamento a respeito disso, o que fazer, o que não fazer. O próprio nome dele já diz, né? Ele é um problema dentro das fazendas, só que da mesma forma que ele é um problema, ele é uma realidade existente e nós precisamos falar dele. Precisamos tratar desse assunto. Por que a preocupação a respeito do leite descarte existe? Muito relacionada à inconstância de sólidos que ele tem, a presença aí de bactérias e toxinas de bactérias, e principalmente a questão de resíduo de antibiótico, que hoje, assim, é assustador essa questão da resistência a antibióticos, né? O que mais tem sido falado. O professor Marcos Veiga mesmo cita que daqui 50 anos vai ser o nosso maior problema, né? Vai ser lidar com essa resistência a antibióticos. Então, cada vez mais as fazendas estão voltando a atenção para isso. Temos o leite descarte? Temos. Como é que nós vamos trabalhar com ele? Como é que eu vou melhorar esse leite descarte? Tem a opção de pasteurizar, tem a opção de adensamento, que eu acredito que o pessoal deve perguntar aí também. Mas o que eu tenho que ter como conduta? A conduta da fazenda tem que ser a busca por tentar reduzir esse volume de leite de descarte dentro da sala de ordenha. Eu acho que essa é a nossa principal preocupação. Reduzir esse volume para que chegue cada vez menos para as bezerras, né? A gente lembrar que lá não é o lugar de destinar esse leite. A gente tem que tentar identificar por que está acontecendo, reduzir esse volume e ir para cada vez chegar menos lá para os animais. Não, eu acho que está perfeito. São os problemas, né, do nosso telhados de vidro, né? E leite de descarte é o telhado de vidro da pecuária de leite. Então tem que tentar reduzir. É igual o macho, né? O macho é um telhado de vidro que nós temos. Então nós temos que tentar reduzir o nascimento de machos, né? Não tem o que fazer. Quer dizer, tem milhões de coisas, a gente pode ficar aqui a noite inteira conversando. Mas, assim, concordo totalmente. Tem que tentar reduzir, porque isso facilita um pouco, né? E buscar alternativas aí, né? Buscar alternativas. Você falou de adensamento, Sinara, surgiu isso sim. O que é adensamento? Vale a pena fazer adensamento? Como fazer adensamento? Conta pra gente. Show, Ana. O adensamento ele tem sido muito procurado, muito falado, né? Ele já virou um dos queridinhos aí do momento. O que é o adensamento? Ele é o enriquecimento do leite. Seja o leite limpo ou o leite não comercializável. O que é esse enriquecimento? Eu vou aumentar a quantidade de sólidos desse leite. Então, eu vou aumentar nutrientes. Como? Colocando leite em pó no próprio leite aí, seja o descarte, seja o limpo. Tem fazendas que trabalham com leite limpo e ainda querem melhorar. Tem fazendas que trabalham com o descarte, como a gente falou anteriormente, também querem melhorar. Então, se trata da gente melhorar e aumentar aí esse nível de matéria seca, essa quantidade de sólidos do leite das bezerras. E aí, uma coisa que é muito interessante do adensamento é que eu consigo trabalhar com o mesmo volume de leite. E aí, dentro desse volume, eu consigo fornecer mais sólidos. Então, assim, como é que a gente faz? Eu avalio a matéria seca do leite com o refratômetro, né? Eu vou pegar o refratômetro ali, vou avaliar a minha matéria seca, como a Marília ensinou. O que é a diferença? Quando eu vou avaliar leite de vaca, ao invés de somar 1 ponto, eu vou somar 2 no refratômetro. Então, eu vou lá, vou somar 2 pontos no refratômetro e vou olhar. O meu leite está com 11% ou com 10% de sólidos. E eu quero passar para 12%. Então, se ele está com 10, eu vou lá e vou colocar 20 gramas. Ou 25 gramas para a gente passar aí para 12,5, que seria considerado o mínimo. Então, faço a avaliação com o refratômetro, né? Somo mais esses 2 pontinhos e a conta é 1 mais 1 mesmo. Tá faltando 20 gramas? Vou colocar essas 20 gramas. Tá faltando 30? Vou colocar. Nós temos protocolos aí que variam desde a inclusão de 30 gramas de sucedâneo por litro de leite até 70 gramas. Então, depende bem de como é que está esse leite de descarte, né? De como é que ele está nutricionalmente e do protocolo e do lugar que a fazenda quer chegar com isso, né? Então, quero fornecer mais sólidos, Sinara. Tem muita gente que procura nós e às vezes fala, tem bezerros que têm nascido menores e eu entendo, eu compreendo que esses 6 litros, né, são o mínimo aí, é importante, mas minhas bezerras não mamam, por exemplo. Posso adensar, posso trabalhar com 4 litros, mas eu posso adensar e fornecer os nutrientes aí de 6, por exemplo,
posso trabalhar com 5 e fornecer os nutrientes de 6, de 7. Então, depende muito dessa avaliação que a gente faz através do refratômetro, que é bem útil. E aí, só colocar pó no leite mesmo, não precisa esquentar a água, é uma facilidade. Só misturo bem ali o pó no leite de descarte ou no leite limpo e levo para os animais. Não, perfeito. Nara, eu tô cheia de perguntas aqui ainda, mas a gente Vamos quer ter que fazer mais uma, hein? A gente quer deixar essa live salva no IGTV. Se a gente passa aqui do tempo, a gente não consegue. É bom que a gente fica com gostinho de quero mais. Vamos fazer outra? Você topa? Vamos demais, tá combinado. Eu acho que assim, é um assunto que a caixinha de perguntas e respostas, agora que eu vi aqui, estava cheio de perguntas também. Eu acho que é um assunto que gera muito interesse, é um assunto muito gostoso de conversar. Então a gente já pode deixar aí o combinado que voltaremos, você concorda? Voltaremos, concordo. Pode contar com a gente aí, comigo e com a Marília. Não, a gente faz a Mitos e Verdades parte 2. Mitos e Verdades parte 2, combinadíssimo então. Minha querida, quero te agradecer demais, agradecer a Trau Nutrition, nossa parceira, uma empresa que a gente gosta muito, tanto do CNPJ quanto das pessoas daí. É uma empresa que a gente admira demais, realmente, o trabalho de vocês, em todos os aspectos. E foi uma delícia fazermos essa live. Obrigada por ter aceito o convite. E queria que você deixasse um recado para todo mundo, para a gente poder encerrar. Não, foi ótimo, Ana. Obrigada a vocês pela parceria de sempre aí. É recíproco, nós também somos super fãs aí de vocês, adoramos trabalhar juntos. E o recado que fica é que se o pessoal tem mais dúvida, pode mandar, a gente organiza outra live, não é problema, é muito pelo contrário, vai ser bem-vindo e a gente estrutura outro encontro aí. Muito obrigada pela atenção e pela participação de todos. Combinado. Beijo, Senara, boa noite. Beijão, até mais. Pessoal, até logo.